Naquela manhã ensolarada, o salão principal da empresa estava lotado de convidados, investidores e funcionários. Um evento luxuoso havia sido preparado pelo milionário Roberto Albuquerque, conhecido tanto pela sua fortuna quanto pelo seu jeito arrogante e cruel com os que considerava inferiores. Entre garçons que circulavam discretamente e convidados que riam alto, uma figura simples passou quase despercebida. Clara, a faxineira da empresa. Usando o uniforme gasto, ela limpava discretamente os cantos do salão, tentando não incomodar ninguém. Mas o destino parecia conspirar contra ela. No meio de um dos discursos grandiosos, Roberto interrompeu a própria fala ao notar Clara próxima ao palco. Com um sorriso sarcástico, chamou a atenção da plateia e, apontando para ela, disse: "Vejam só, até a faxineira resolveu aparecer para a festa. Quem sabe um dia ela não aprende a se vestir como gente." O salão explodiu em risadas e Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu rosto corou, os olhos marejaram, mas ela não deixou que as lágrimas caíssem ali. Com a vassoura nas mãos, permaneceu em silêncio, engolindo cada palavra como se fossem pedras afiadas. Para muitos, aquele seria apenas mais um momento de humilhação qualquer, daqueles que se esquecem com o tempo. Mas para Clara, aquele instante seria o estopim de uma transformação inesperada. Ela não sabia ainda, mas sua vida estava prestes a virar um espetáculo diante de todos, e o milionário que a ridicularizara seria forçado a rever o peso de suas próprias palavras. Clara deixou o salão após a humilhação, caminhando apressada pelos corredores. Cada riso ecoava em sua mente como um martelo que a feria sem parar. O uniforme, já gasto e manchado pelo tempo, parecia agora uma prisão que a impedia de mostrar quem realmente era. Ao chegar em casa, exausta e com os olhos inchados, encontrou a filha de apenas 10 anos, que correu para abraçá-la. "Mãe, por que você está triste?" perguntou a menina. Inocente, Clara não respondeu de imediato. Abaixou-se, olhou nos olhos da filha e lembrou-se da promessa que havia feito anos antes, quando ficou viúva. Nunca deixaria que nada a diminuísse diante da criança. E naquele momento, percebeu que precisava fazer algo maior. Não apenas por si mesma, mas pela filha que a via como heroína. A humilhação sofrida diante de tantas pessoas acendeu nela uma chama que estava adormecida. Ela recordou-se das palavras da mãe ainda em vida. "Filha, a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na dignidade com que você encara o mundo." Essas palavras, guardadas como um tesouro, reacenderam sua força. No silêncio da noite, Clara traçou um plano em sua mente. Se o milionário havia zombado dela, ela mostraria que não era apenas uma faxineira invisível. Ela iria provar, não com gritos ou vingança, mas com presença e grandeza, que dignidade não se compra, e que até o mais arrogante pode ser surpreendido por aqueles que julga menores. Dias depois do constrangimento, a empresa anunciou um novo evento de gala, ainda mais luxuoso, destinado a fechar contratos milionários com investidores estrangeiros. Toda a cidade comentava, e os jornais locais publicavam matérias sobre a grandiosidade da festa. Clara, por ironia do destino, foi escalada novamente para trabalhar na limpeza do salão durante os preparativos. Ao ouvir os comentários dos colegas sobre os vestidos caríssimos e os trajes elegantes que desfilariam pelo tapete vermelho, ela sentiu o coração apertar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao final do expediente, Clara encontrou um envelope em cima de seu carrinho de limpeza. Dentro dele havia um convite oficial para a festa, com seu nome escrito em letras douradas. Ela olhou ao redor, desconfiada, achando que seria alguma brincadeira cruel. Mas, ao confirmar com um dos organizadores, percebeu que o convite era real. Dentro, Clara se encheu de dúvidas. Como poderia ir? O que vestiria? Sabia que se aparecesse com seu uniforme seria motivo de zombaria ainda maior.
Mas ao mesmo tempo aquela era a oportunidade de encarar de frente quem havia tentado diminuí-la. Clara guardou o convite com cuidado, sentindo que aquela era sua chance de virar o jogo. Algo dentro dela dizia que não poderia recuar. Tópico. FOU. A preparação para o grande dia A. Semana que antecedeu o evento foi uma verdadeira batalha silenciosa. Clara, que mal tinha recursos para pagar as contas básicas, sabia que não poderia competir com as joias e vestidos de alta costura que estariam no salão. Mas ela também sabia que não precisava disso para mostrar quem realmente era. Dot, determinada como buscou no armário o vestido mais antigo que guardava, herdado de sua mãe. Embora simples, tinha uma elegância única, com detalhes artesanais que carregavam história e amor. Levou-o a uma costureira do bairro, que ajustou cada ponto para que ficasse impecável. Com esforço, conseguiu emprestar um par de sapatos discretos e ainda pediu ajuda a uma vizinha cabeleireira, que arrumou seus cabelos com dedicação. Naquela noite, diante do espelho, Clara se viu de um jeito que há muito tempo não via. Uma mulher forte, digna, capaz de encarar qualquer olhar. Não era sobre luxo, mas sobre identidade. E quando finalmente respirou fundo, pronta para o desafio, lembrou-se das palavras da filha, que a olhava com orgulho. Mãe, você parece uma rainha. A frase da criança ecoou em sua mente como um combustível. Ela não iria para o evento apenas como faxineira, mas como uma mulher que se recusava a ser invisível. O salão estava iluminado por lustres imponentes, refletindo cristais que cintilavam como estrelas. Convidados chegavam em carros luxuosos, vestidos e ternos de grifes internacionais, enquanto fotógrafos disputavam espaço para registrar cada detalhe. O clima era de ostentação e poder Dot. Quando Clara desceu do táxi simples que a trouxe, alguns funcionários de recepção olharam com estranhamento. Mas ao atravessar o tapete vermelho, o salão inteiro pareceu prender a respiração. Seu vestido, simples mas impecável, transmitia uma elegância rara, e sua postura firme denunciava uma autoconfiança que ninguém esperava Dot. Os cochichos começaram a se espalhar entre os convidados. É a faxineira? E como ela conseguiu entrar aqui? Mas a cada passo que Clara dava, essas vozes perdiam força diante de sua presença marcante. Ela não estava ali para pedir permissão, mas para ocupar o espaço que lhe foi negado tantas vezes. O próprio milionário que a havia humilhado na primeira festa não conseguiu disfarçar a surpresa. Seus olhos se arregalaram ao perceber que, em vez de invisível, Clara agora era o centro das atenções. A plateia não via mais uma faxineira, mas uma mulher que carregava em si uma força quase régia. O milionário, acostumado a ser o centro de todos os olhares, perdeu por um instante a compostura ao ver Clara atravessar o salão como se fosse sua propriedade. Ele tentou recompor o sorriso, mas algo na postura dela, firme, ereta, sem pedir permissão, desmontou o roteiro ensaiado que usava para humilhar quem considerava inferior. Aproximou-se com passos calculados e, num gesto que deveria soar provocador, ergueu a taça e pronunciou uma frase cortante, esperando risos e conivência. Porém, o som que ele projetou se quebrou no ar antes de completar a intenção. A sala não riu. Alguém começou a respirar diferente, como se uma força invisível tivesse deslocado o centro de gravidade daquela festa. O milionário percebeu tardiamente que suas palavras tinham voltado contra si. Ele forçou outro comentário, desta vez mais ácido, mas cada sílaba encontrou olhos que já tinham mudado de lado. Em vez de humilhar, ele agora parecia pequeno, minado por uma raiva que ninguém mais aplaudia. Clara respondia apenas com o olhar. Um olhar que não procurava aceitar vencedores nem submissos. Procurava dignidade. E havia algo de contagiante nessa dignidade. Ajudantes, seguranças e até convidados do mundo financeiro começaram a sussurrar memórias de pequenos gestos que ela fizera.
ajudas jamais anunciadas, favores discretos que mantiveram vidas de pé. A narrativa construída pelo homem rico começou a ruir como um castelo de cartas. O choque no rosto dele tomou a sala inteira. Sua boca se abriu sem que uma réplica convincente saísse. Ele reapareceu como alguém que finalmente via, pela primeira vez, os reflexos do próprio espelho quebrado. Em sua tentativa de retomar a autoridade, falou mais alto, pediu ordem, tentou apontar falhas e irregularidades como se pudesse intimidar a multidão com gritos. As vozes que antes lhe obedeciam agora avaliavam e julgavam, não o homem que acumulou bens, mas o homem que havia esquecido de amar. E foi nesse instante que uma mulher influente, cansada de hipocrisia, levantou-se e, com a calma de quem define tendências, disse em voz alta que Clara possuía mais elegância e nobreza do que muitos que se intitulavam grandes. O efeito foi imediato. Olhares se voltaram, palmas contidas surgiram, e o silêncio, que antes servira para o poder, transformou-se em julgamento coletivo. O milionário recolheu-se, não porque escolheu, mas porque a cena o expulsara do palco que havia criado. Clara permaneceu impassível por alguns segundos e depois sorriu com leveza, não de triunfo raivoso, mas de quem ganha ao ver justiça sendo feita em sua forma mais simples. Aquele silêncio agora aplaudia, e não era preciso mais que isso para que a grandeza dela se confirmasse. O silêncio que pairava sobre o salão não durou muito. O milionário, ainda tentando recuperar a postura diante da inesperada aparição de Clara, ergueu a taça de champanhe e forçou um sorriso sarcástico, como se quisesse mostrar a todos que continuava no comando da situação. Aproximou-se dela, com passos calculados, mas a confiança que emanava de Clara era tão intensa que parecia atravessar qualquer barreira de arrogância. Ora, ora, veja só quem resolveu aparecer, a nossa faxineira, disse ele, com o tom de desprezo carregado de ironia. As palavras dele reacenderam murmúrios entre os convidados. Alguns riam em cumplicidade, outros mantinham silêncio por cautela, mas todos estavam atentos àquele confronto inesperado. Dot Clara permaneceu ereta, como se o próprio chão do salão fosse feito de confiança e coragem. Ergueu o queixo, olhando diretamente nos olhos do milionário, e falou com voz firme e clara. Sim, sou a faxineira, e tenho orgulho disso, mas hoje não vim aqui para limpar o chão que vocês sujam, nem para implorar por reconhecimento. Estou aqui para mostrar que dignidade, caráter e coragem não se compram com dinheiro e não se escondem atrás de ostentação. Cada palavra reverberava pelo salão, ecoando nos corredores, atingindo cada olhar, cada suspiro contido e fazendo com que a arrogância do milionário começasse a desmoronar Dot. Os convidados, antes curiosos, agora observavam com atenção. Havia algo em Clara que transcendia sua condição. Algo que fazia todos sentirem que estavam testemunhando algo raro e inesquecível. O milionário, percebendo que perdera o controle, tentou reagir, mas cada gesto seu parecia desajeitado e vazio, diante da força silenciosa da presença de Clara. Sua humilhação começou a ser percebida pelos olhares do público, e os cochichos, antes sobre ela, agora questionavam a postura arrogante dele. Dot, como se o destino tivesse preparado aquele instante, uma das mais influentes empresárias presentes se aproximou discretamente e, olhando com admiração para Clara, comentou em voz alta. Essa mulher tem mais elegância, força e dignidade do que muitos que se dizem grandes aqui dentro. O salão inteiro prendeu a respiração e alguns começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com entusiasmo, criando uma onda de reconhecimento e respeito que envolveu Clara. Ela não precisava de vestidos caros, nem de joias reluzentes. Sua postura, suas palavras e sua coragem já transformavam aquele momento em algo épico, um verdadeiro espetáculo de justiça moral e dignidade humana.
O milionário, incapaz de encontrar palavras que revertessem a situação, sentiu-se reduzido, impotente. Cada olhar sobre ele refletia julgamento. Cada gesto parecia pesado e ridículo diante da verdade silenciosa de Clara. A faxineira, que outrora fora ignorada, agora comandava o centro das atenções, mostrando que a verdadeira grandeza não está no dinheiro ou no poder, mas na força de caráter, na coragem de se manter íntegro e na capacidade de enfrentar o mundo de cabeça erguida. O clima do salão havia mudado completamente. Clara não apenas vencera a disputa silenciosa, mas também estabelecera uma lição clara. O respeito não se impõe, se conquista, e a verdadeira realeza é medida pelo coração, não pela fortuna. Cada passo seu, cada palavra dita, permanecia gravada na memória de todos. A faxineira que fora desafiada pelo milionário surgira como uma verdadeira rainha, e nada mais seria como antes naquele salão repleto de brilho e poder. O salão ainda ecoava com os aplausos direcionados a Clara. O brilho das luzes refletia nos cristais das taças, mas naquele instante, nada parecia mais reluzente do que a coragem daquela mulher. O milionário, humilhado, tentava recuperar o fôlego e a compostura, mas seus olhos não conseguiam esconder a fúria. Estava prestes a reagir com palavras cruéis, quando Clara ergueu a mão, pedindo silêncio. O gesto simples, vindo de alguém que muitos ainda viam como apenas uma faxineira, foi suficiente para que todos parassem e a atenção se voltasse mais uma vez para ela. Dot Clara respirou fundo, e sua voz firme quebrou o silêncio. Há muito tempo venho guardando segredos que muitos aqui desconhecem. Esta festa, esta ostentação, não passam de um espetáculo de vaidades, mas por trás desse brilho escondem-se verdades sombrias. O murmúrio dos convidados retornou, agora carregado de curiosidade e espanto. Alguns se entreolhavam, tentando adivinhar o que viria a seguir. Dot ela retirou do bolso um envelope já amassado, sinal de que havia sido manuseado inúmeras vezes. Lentamente, levantou-o diante da multidão, como se fosse uma prova irrefutável. Neste envelope estão documentos que revelam a verdadeira face do homem que vocês aplaudem há anos. Ele não é apenas um milionário arrogante. Ele é também o responsável por destruir famílias, manipular negócios e comprar o silêncio de inocentes. O milionário avançou um passo, tentando tomar-lhe o envelope, mas Clara recuou com destreza, mantendo-o firme em suas mãos. Não, tão rápido, disse ela com um leve sorriso. A plateia ficou em choque. A cada palavra, a figura até então intocável daquele homem poderoso se despedaçava diante de todos. As máscaras caíam. Um dos convidados mais respeitados, um juiz aposentado, levantou-se e pediu que Clara prosseguisse. Ela abriu o envelope, revelando contratos fraudulentos, provas de suborno e até cartas de pessoas que haviam sido silenciadas por ele. O salão explodiu em vozes exaltadas, mas o que se ouvia com clareza era a sensação de que a justiça, de alguma forma, estava finalmente sendo feita. O milionário tentou rir, dizendo que tudo não passava de invenção, mas seu nervosismo denunciava a fragilidade de suas palavras. Clara, no entanto, não se deixou abalar. Vocês podem escolher em quem acreditar, no homem que sempre usou o dinheiro para esconder sua podridão ou na verdade que agora está diante dos seus olhos. Nesse momento, a mesma empresária que havia defendido Clara minutos antes deu um passo à frente e declarou: Eu sempre desconfiei de suas práticas. Mas agora não restam dúvidas. Um novo aplauso se iniciou, desta vez mais intenso, acompanhado de vaias direcionadas ao milionário. Clara não apenas havia conquistado o respeito do salão, mas também havia arrancado a máscara do homem mais poderoso da noite. A faxineira transformara-se na voz da justiça, e sua revelação mudaria para sempre a forma como aquela sociedade via poder
riqueza e dignidade. O impacto da revelação de Clara ainda reverberava no salão. As expressões dos convidados se dividiam entre incredulidade, indignação e uma espécie de satisfação oculta, como se todos tivessem esperado, em silêncio, pelo dia em que o intocável milionário seria desmascarado. O homem, agora visivelmente abalado, tentava se recompor, mas seu rosto denunciava o pânico de quem vê um império inteiro ruir diante de uma plateia que antes o reverenciava. Mentiras! Gritou ele com a voz trêmula. Tudo isso é forjado. Ela é apenas uma faxineira ressentida, nada mais. Mas, a cada palavra, o desespero corroía sua credibilidade. Não era mais o magnata seguro e arrogante que todos conheciam. Era um homem acuado, nu, diante da verdade. Clara Coma, sem elevar o tom, respondeu com firmeza. Se sou apenas uma faxineira, por que tanto medo do que carrego comigo? A verdade, quando surge, não precisa de títulos nem de fortunas para se sustentar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O peso das provas que ela expusera ainda pairava sobre todos. E agora o milionário já não tinha para onde escapar. Alguns convidados, antes bajuladores fiéis, começaram a se afastar dele discretamente, como ratos abandonando um navio em naufrágio. Empresários, advogados, políticos, todos tentavam apagar rapidamente qualquer vínculo que pudesse comprometê-los. O salão, outrora um palco de ostentação e poder, transformava-se em um tribunal improvisado, onde o veredito coletivo já estava sendo formado. Um dos jovens presentes, herdeiro de uma grande família de negócios, ergueu a voz. Passei anos admirando este homem, tentando seguir seus passos. Hoje percebo que ele construiu seu império não com inteligência, mas com corrupção e manipulação. O comentário despertou murmúrios de aprovação. A autoridade moral do milionário evaporava diante dos olhos de todos. O próprio juiz aposentado, que antes pedira para Clara prosseguir, levantou-se mais uma vez. Seu tom era solene. As provas que vimos não podem ser ignoradas. É nosso dever encaminhar isso às autoridades competentes. Esta noite será lembrada não pela festa, mas pelo início da queda de um império construído sobre mentira. Milionário tentou avançar, tomado por um impulso de raiva, mas 2 seguranças até então contratados por ele o detiveram. Até sua própria guarda parecia ter mudado de lado, percebendo que a glória de seu patrão chegara ao fim. Clara Coma, serena, apenas observava. Não havia vingança em seu olhar, apenas a firmeza de quem sabia ter cumprido um papel maior que o dela, mesma. O que estava em jogo não era apenas a humilhação de um homem poderoso, mas a libertação de todos que haviam sofrido em silêncio sob seu domínio. Enquanto os convidados se dispersavam em grupos, comentando em vozes agitadas, uma certeza se estabelecia. Nada seria como antes. A queda do milionário marcava o fim de uma era. E Clara, a mulher invisível, aos olhos daquela elite, havia se tornado o símbolo de coragem que desmoronou o império. O salão, antes iluminado por luzes cintilantes e sorrisos artificiais, agora era um palco de caos contido. Os convidados falavam em tons baixos, alguns ansiosos por sair dali antes que a noite fosse manchete dos jornais, outros fascinados por testemunhar de perto a derrocada de um dos homens mais poderosos da cidade. As câmeras de celulares, discretamente erguidas, já gravavam cada segundo. A verdade não ficaria restrita àquelas paredes luxuosas. Em poucas horas, correria pelas ruas, pelos noticiários, pelas redes sociais. O milionário, contido pelos seguranças, ainda tentava se debater. O suor escorria em seu rosto, borrando a máscara de confiança que ele sempre usara para intimidar. Seus olhos, outrora frios e calculistas, agora suplicavam em desespero. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou dono desta cidade, gritava, mas sua voz ecoava frágil.
como um animal ferido que ainda não aceitou a própria derrota. Clara permanecia imóvel, firme como uma rocha em meio à tempestade. Seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Não havia necessidade de prolongar discursos. A verdade já havia cumprido seu papel. Os convidados a observavam com respeito, alguns até com admiração explícita. Aquela mulher simples, que tantos ignoraram ou humilharam, era agora a figura central de uma mudança inevitável. Do lado de fora, já se ouviam sirenes. Alguém, provavelmente entre os presentes, havia acionado a polícia. O juiz aposentado, com postura grave, aproximou-se de Clara e disse em voz baixa: "Não tema. Você fez o que muitos de nós não tivemos coragem de fazer. Hoje, não apenas este homem caiu, mas o medo que ele espalhava também." Quando as autoridades entraram no salão, o clima se transformou definitivamente. Os convidados se afastaram, abrindo caminho, como espectadores diante de um ato final de uma peça trágica. O milionário foi algemado sob protestos desesperados, mas ninguém se moveu para defendê-lo. A elite que sempre o protegira, naquele instante, fingia sequer conhecê-lo. Enquanto era conduzido, ele lançou um último olhar para Clara. Um olhar carregado de ódio, mas também de impotência. E naquele cruzar de olhos, ficou claro. A guerra que ele travara contra a dignidade alheia havia chegado ao fim. Alguns jornalistas, alertados rapidamente, já aguardavam na entrada. Flashes dispararam, capturando o momento histórico. Clara, ao contrário do homem que descia algemado as escadas, não buscava os holofotes. Caminhou para um canto discreto do salão, onde pôde respirar fundo pela primeira vez naquela noite. A notícia se espalhou em minutos. Nas redes sociais, a queda do magnata virou assunto dominante. A cada compartilhamento, a cada comentário, crescia a sensação coletiva de que aquele era o início de um novo tempo, em que a arrogância não poderia mais comprar o silêncio. O império estava em ruínas, e a responsável por esse desfecho não foi uma herdeira poderosa nem um rival de negócios, mas a mulher invisível que se recusou a se calar. O sol da manhã trouxe uma claridade incômoda para a cidade. Para muitos, era apenas mais um dia comum, mas para aqueles que estiveram presentes no salão na noite anterior, nada mais seria igual. Os jornais amanheceram com manchetes estampadas em letras garrafais. Queda do magnata. A verdade revelada em meio ao luxo. Em cada esquina, pessoas comentavam em sussurros, como se ainda temessem o poder que o milionário exercia. Mas esse poder, até então inabalável, havia desmoronado diante dos olhos de todos. Clara acordou cedo, mas não por ansiedade. Estava acostumada a enfrentar madrugadas, a lutar contra a rotina pesada da vida simples. No entanto, ao sair de casa, percebeu algo diferente. Os vizinhos, que antes a viam como apenas mais uma trabalhadora invisível, agora a olhavam com respeito. Alguns acenaram discretamente, outros se aproximaram para dizer: "Estamos orgulhosos de você." Ela sentiu o peso da responsabilidade. Não havia apenas se defendido, havia dado voz a muitos que viviam calados. Enquanto isso, nas altas rodas sociais, a queda do milionário se espalhava como veneno. Convites eram cancelados, parcerias rompidas, contas bloqueadas. Empresas que antes se curvavam diante dele agora corriam para se desvincular de sua imagem. O império construído ao longo de décadas começava a se dissolver em questão de horas. A prisão preventiva havia sido decretada, e advogados poderosos tentavam, em vão, apagar o incêndio de escândalos que se multiplicavam na televisão. Especialistas comentavam o impacto do ocorrido. "Foi um divisor de águas", dizia uma apresentadora. Pela primeira vez, alguém da elite foi exposto em sua própria festa, diante de testemunhas que não puderam ignorar o que viram. Nas redes sociais, imagens e vídeos da noite anterior viralizavam. A cena de Clara erguendo o queixo diante das ofensas já circulava como símbolo de coragem.
Mas o dia seguinte também trouxe desafios. Clara percebeu que sua vida jamais voltaria a ser discreta. Ao sair para trabalhar, repórteres já a aguardavam na porta. Perguntas se acumulavam. Como se sente? O que pretende fazer agora? Tem medo de retaliações? Ela respondia pouco, mantendo a serenidade que a caracterizava. Não buscava fama, apenas queria continuar sua vida em paz. No entanto, no fundo, sabia que a batalha não terminara. O homem que enfrentara ainda tinha aliados ocultos, e cada revelação que viesse à tona poderia provocar novas reações. O que ela não sabia é que, dali em diante, não estaria sozinha. Pessoas comuns, inspiradas por sua coragem, já começavam a se manifestar contra abusos em seus próprios ambientes. Era como se sua atitude tivesse acendido uma chama silenciosa, que se espalhava de forma incontrolável. Enquanto o milionário apodrecia no centro de uma cela fria, rodeado de processos e acusações, Clara respirava o ar fresco da liberdade. Não havia luxo em sua vida, mas havia dignidade. E essa, nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Você já percebeu como, quando a verdade vem à tona, ela arranca máscaras que pareciam inquebráveis? Muitas vezes, a queda não começa no escândalo público, mas no silêncio dos bastidores, onde a lealdade se desfaz e os aliados mais próximos se revelam inimigos. Era isso que acontecia agora. Depois da prisão do milionário, os corredores da elite fervilhavam. Amigos de décadas, que antes juravam fidelidade inabalável, agora se afastavam como ratos de um navio prestes a afundar. O nome dele, outrora sinônimo de poder, tornava-se um fardo pesado demais para carregar. Empresas parceiras anunciavam rupturas estratégicas. Políticos que posavam ao seu lado em fotos luxuosas agora negavam até conhecê-lo. Aquele homem que acreditava ter o mundo em suas mãos descobria que a solidão é a companheira mais cruel do poder quando ele se desfaz. Enquanto isso, Clara observava à distância. Não havia prazer em vê-lo humilhado, mas sim uma sensação estranha de justiça sendo cumprida. Ainda assim, sabia que não podia se deixar embalar pela falsa tranquilidade. O poder, mesmo ferido, nunca desaparece por completo. Ele apenas troca de pele. E então veio o clímax. Uma entrevista ao vivo, na TV Nacional. Um ex-assessor do magnata, até então calado, decidiu expor segredos sombrios. Documentos, gravações e provas surgiam como facas afiadas, revelando negócios escusos, chantagens e até alianças perigosas com pessoas de influência. O país inteiro assistia, estarrecido, à queda definitiva de um império construído sobre corrupção e medo. Foi como assistir um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Na mesma noite, hashtags com o nome de Clara inundaram as redes sociais. Muitos a chamavam de a mulher que ergueu a voz. Mas em meio ao apoio, surgiam também ameaças, veladas, comentários obscuros de perfis falsos e olhares estranhos nas ruas. Clara percebia que a guerra estava longe de terminar. Se antes ela enfrentava apenas o desprezo, agora encarava a fúria dos que haviam perdido poder e não aceitavam cair em silêncio. E eu te pergunto, quando o inimigo perde a máscara, você tem coragem de encarar o que está por trás dela? Se essa história te arrepiou, clique no like e se inscreva no canal. Ainda temos capítulos mais sombrios pela frente, e você não vai querer perder o que está prestes a acontecer.